Olá, bem-vindo ao Mago da Física. Você sabe o que é uma grandeza física escalar? E uma grandeza física vetorial? O que diferencia uma grandeza física escalar de uma vetorial? Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar justamente o que vai caracterizar uma grandeza física escalar e uma grandeza física vetorial. Mas antes de falar de grandeza física escalar e grandeza física vetorial, é óbvio que a gente tem que se lembrar o que é uma grandeza física. Então vamos lá. Grandeza física. São denominadas grandezas físicas as propriedades mensuráveis de um fenômeno, corpo ou substância. Ou seja, algo que é mensurável. Nesse caso aqui, como exemplo, eu coloquei comprimento, tempo, massa, velocidade, força. E aí eu posso perguntar o seguinte: sonho. Será que sonho é uma grandeza física? Ora, muita gente se diz até interpretador de sonhos, né? Consegue interpretar o que o sonho de uma pessoa, como é que ocorreu, o que pode acontecer. Mas medir, quantificar essa coisa chamada sonho, né? Impossível. Então sonho é um exemplo de que não é uma grandeza física. Mas qualquer outra coisa que eu consiga colocar uma unidade de medida, né, padrão, e um número para quantificar, a gente vai definir como grandeza física. Mas eu falei também em medida. Ora, então o que é medir uma grandeza? Como eu já mencionei mais ou menos, determinar a esta grandeza, né, dar a esta grandeza um valor numérico, um valor quantitativo, relacionado a uma unidade de medida de acordo com um determinado padrão. E esse determinado padrão, obviamente, é um padrão internacional. Por quê? Porque a massa, por exemplo, como exemplo aqui, quilograma, essa unidade tem que ser a mesma, né, que vai ser utilizada em qualquer outro país do planeta. Caso contrário, a gente está falando de coisas distintas, certo? Então, tem um determinado padrão, né, um quilograma é caracterizado no mundo todo como um quilograma, um metro tem um padrão internacional para o que é um metro, para que a gente esteja falando das mesmas grandezas, das mesmas unidades de medidas, ok? Bom, exemplo aqui, P igual a 50 quilogramas. O que seria P? Na verdade, a representação de uma grandeza não está necessariamente localizada na letra que a representa, mas sempre em relação à unidade de medida dessa grandeza. Nesse caso aqui, quilogramas é a unidade de massa. Então, P, nesse caso, é massa. Muita gente poderia dizer assim, não, mas P é pressão, P é força-peso. Na verdade, o que a gente tenta fazer sempre é representar essa grandeza com uma letra que facilite lembrar do que a gente está falando, certo? Então, para a gente aqui, é mais simples, né, perguntar assim, que grandeza é esta? Eu não olhar para cá, eu vou olhar sempre para a unidade de medida. Obviamente, se essa grandeza é massa, então eu vou representar essa grandeza pela letra M. Mas, eu posso representar pela letra P? Posso, desde que eu diga que a letra P está representando a grandeza massa. Não tem nada de errado em relação a isso. Agora, a única coisa que eu não posso botar é como unidade da massa, por exemplo, metro. Porque metro não é unidade de massa. Então, o que vai caracterizar sempre a grandeza física é a sua unidade de medida. E, obviamente, a gente vai tentar facilitar colocando letras que representem, né, como por exemplo, a aceleração vai representar pelo A, velocidade pelo V e assim sucessivamente. Ok? Bom, nesse caso aqui, já que a gente tem a representação, vamos definir o que está aqui escrito. Por exemplo, o que é esse M aqui de uma grandeza física? É a representação dessa grandeza. Como eu disse, pode ser qualquer letra, desde que eu diga que essa letra representa aquela grandeza. Nesse caso aqui, massa, certo? O que é esse número aqui? Módulo da grandeza, o tamanho dessa grandeza. Nesse caso aqui, é um número quantitativo, aquilo que eu vou medir de fato. Esse kg aqui, quilograma, é a unidade de medida dessa grandeza, que é o padrão que a gente está falando. Esse conjunto, módulo e unidade de medida, nos dá o que a gente chama de intensidade da grandeza. Essa intensidade da grandeza, se você pegar alguns exemplos de questões, você vai ver que de vez em quando se fala em módulo ou intensidade. Então, vou dar um exemplo. Determine a intensidade da força aplicada no caixote para adquirir uma aceleração tal, certo? Como é que vai estar a resposta lá? 10 newtons, 20 newtons, 30 newtons, para vocês obterem esse valor correto. Ou, determine o valor da força, o módulo dessa força em newtons. Aí a sua resposta lá só vai ter um número, 10, ou 20, ou 30, ou 40, e aí você vai determinar esse valor com cálculos, né, que você vai fazer lá, dependendo da questão que está cobrando. Ok? Então, só para a gente se lembrar, módulo, unidade, o conjunto dos dois, intensidade da grandeza. Certo? Aí eu vou avaliar duas grandezas físicas distintas, que eu escolhi massa e força, mas que poderia ser duas quaisquer. Ok? Bom, nesse caso especificamente, vamos pensar num caixote sobre uma superfície e a pergunta, qual é a massa desse caixote?
certo? A partir do momento que alguém me der a resposta de que a massa é 500 kg, certo? Eu vou ter uma pergunta. Em relação à massa, essa resposta é completa? De fato. Não deixa dúvida nenhuma de que, uma vez dito que a massa desse caixote é 500 kg, eu não preciso de nenhuma outra informação para qualificar essa grandeza física, no caso massa. Tem outras grandezas que também têm as mesmas características, certo? E essas grandezas desse tipo, certo? Onde apenas o valor numérico e a unidade de medida são suficientes para defini-las, são denominadas grandezas escalares. Como exemplo, né, temos temperatura, área, energia, carga elétrica. Por exemplo, se eu pegar aqui um termômetro, colocar aqui debaixo do meu braço, fizer a leitura e disser que eu estou com 38 graus Celsius, ou nesse caso 37 graus Celsius, ninguém vai perguntar algo a mais para saber qual de fato é a minha temperatura, porque já está toda ela, certo, definida. Então a grandeza que se comporta desse jeito é denominada como grandeza escalar, ok? Bom, aí eu vou para a força, eu saio de massa e vou para a força. E aí faço uma pergunta: o que acontece se aplicarmos uma força de 50 N sobre o caixote? A primeira resposta é dúvida. Por que eu tenho dúvida na hora que eu dou só essa informação para saber o que acontece com relação à força aplicada ao caixote? Bom, por quê? Porque eu posso colocar a força nesse ponto, certo? Até vários outros pontos, mas vou pegar alguns pontos específicos. Posso pegar essa mesma força e colocar aqui, posso pegar essa mesma força e colocar aqui. Independente e dependente de onde eu colocar essa força, o resultado é completamente diferente. Por exemplo, certo? Colocar aqui, 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 eu tenho 3 possibilidades. E não estou nem falando das outras posições que eu poderia colocar, certo? Então vejamos aqui, se eu colocar nesse ponto aqui, especificamente na horizontal para a direita, o resultado é puxar o caixote para a direita. Estou desprezando todas as demais forças aí, eu não estou escrevendo, não estou desenhando elas, ok? Porque eu estou querendo só mostrar o resultado da característica dessa grandeza força quando aplicada ao caixote. Se eu pegar essa força e aplicar aqui nesse ponto, o que eu posso ter é um resultado desse tipo. E se eu pegar e aplicar nesse ponto, eu posso ter um resultado desse outro tipo aqui. Então, perceba que 3 possibilidades me dá 3 resultados diferentes. Obviamente, a pergunta, certo, necessita de algo mais, certo? Ou seja, existe a necessidade de obter mais informações para responder corretamente a esta pergunta. É o para onde. Para onde que eu vou aplicar essa coisa? Mas só que esse para onde aí, na verdade, é uma forçação de barra, porque na verdade, certo, o que eu quero saber realmente é em que direção essa força foi aplicada e em que sentido essa força foi aplicada. Porque cada uma dessas condições me dará resultados completamente diferentes. Concorda? Bom, e se você tiver dúvida em relação à direção e sentido, é só ver a outra aula que já está disponível no canal sobre o que é direção e o que é sentido. Ok? Bom, aí agora, né, a pergunta correta a se fazer por necessidade é: o que acontece se aplicarmos sobre o caixote uma força de 50 N na horizontal e para a direita? Ora, agora eu tenho uma informação mais precisa. E houve a necessidade de eu colocar o quê? Direção, certo? Que no caso é horizontal, e sentido, que no caso é para a direita, além da quantidade, do tamanho dessa grandeza, certo? E de fato, então a resposta passa a ser: o caixote se movimentará na horizontal para a direita. O valor numérico aí, ele vai ser relevante na hora que a gente quiser determinar a aceleração que porventura pode ser que exista, dependendo se gerar uma força resultante por aí. Ou, na verdade, para calcular a força resultante. Mas aqui eu vou só mostrar o resultado da aplicação dessa força na horizontal para a direita, certo? Que vai fazer com que o caixão venha para cá, que o caixote, perdão, venha para cá, certo? Então, perceba que a força é uma grandeza que, juntamente com outras grandezas, né, são denominadas grandezas vetoriais. Que são? O que são grandezas vetoriais? É isso? Grandezas desse tipo, que necessitam de módulo, direção e sentido, que é onde, além do valor numérico, que é um módulo, certo? E da unidade de medida, que é padrão, também é necessário informar a direção e o sentido para defini-las. Essas grandezas são denominadas, como havia dito, grandezas vetoriais. Ok? Bom, aí, como resultado, né, de exemplos, na verdade, de grandezas vetoriais, eu posso denominar deslocamento, velocidade, aceleração, campo elétrico. Para você ter uma ideia de deslocamento, imagine que eu esteja aqui e alguém fala assim: Amadeu, desloque-se 2 metros. Eu vou perguntar assim: para onde? Por quê? Porque 2 metros eu posso ir para cá, né? Eu posso ir para o outro lado
Eu posso ir para frente, eu poderia ir para trás, se nada me bloqueasse, poderia ir para cima. Então, o deslocamento é uma grandeza que, além da quantidade, do tamanho necessário para eu dizer o que eu tenho que fazer, eu preciso também da definição de direção e de sentido. Eu preciso que me deem essa informação para eu dar a resposta completamente correta. Então, essas grandezas são chamadas de grandezas vetoriais. Olha, essas grandezas vetoriais são as grandezas em física. Lá na matemática, existe um ente matemático chamado de vetor, que a gente trabalha com módulo, direção e sentido. Ah, então tudo bem. Para eu trabalhar essas grandezas vetoriais em física, eu vou na matemática, pego vetor e represento essas grandezas físicas vetoriais com esses vetores. Por isso, na maior parte das vezes, você estuda vetor separadamente de física. Mas vetor é uma coisa completamente matemática que eu utilizo para representar essas grandezas vetoriais em física. A única coisa que vai diferenciar entre o vetor e a grandeza vetorial em física é a necessidade em física a gente ter uma unidade de medida, ok? Então, para a gente fechar, né, só lembrando que são grandezas escalares e grandezas vetoriais, ok? Para não restar mais dúvida. Grandezas escalares são grandezas que são completamente caracterizadas, necessitando apenas de um valor numérico e da unidade de medida, certo? Que a gente já definiu que é um padrão. E grandezas vetoriais são grandezas que, para serem completamente caracterizadas, além do valor numérico, módulo, e da unidade de medida, também é necessário informar a sua direção e o seu sentido para que nós consigamos, né, responder corretamente uma pergunta e dizer de fato o que vai acontecer no processo, né, que você vai aplicar essa grandeza vetorial, ok? Bom, então valeu aí, até a próxima, espero que vocês tenha ficado claro, né, a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Só para dar um exemplo, a grandeza velocidade é necessariamente uma grandeza vetorial. Existe a possibilidade de você trabalhar apenas com o módulo dessa grandeza, né? Como você define, por exemplo, velocidade escalar média, velocidade escalar, velocidade média escalar. Então você trabalha com o módulo dessa velocidade apenas como sendo distância sobre tempo. Mas tem que ficar claro para a gente e para todos vocês que velocidade é uma grandeza vetorial. E para tal, precisa de ser representada pelo módulo, pela direção e pelo sentido. Ok? Espero que tenham gostado, dê um like lá, se inscreva no canal para novas aulas que a gente está colocando constantemente aí. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!